Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Stefania Amaral. E no Drops de hoje a gente vai falar sobre o filme Fora de Série, que o título original é Booksmart. Eu vi alguma polêmica sobre a tradução desse título, mas eu fiquei pensando que, como tá falando de meninas que estão na última série do ensino médio, até que a tradução ficou legal, né? Gente, por que polêmica? Pois é, as pessoas ficam reclamando que não tem o sentido literal que Booksmart teria, mas é difícil passar o sentido, né? Não tem uma expressão que traduziria e acho que ficou ótimo, assim, porque fez um trocadilho e eu achei um excelente título nacional. Eu também achei. Problema nenhum. Eu acho que as pessoas têm que desapegar dessa coisa de que o título tem que ser sempre traduzido igualzinho ao título original. Pelo menos não ficou tipo Booksmart, fora de série. Sim. Tem vários filmes assim, né? Que é muito pior, né? E esse filme estreou no cinema no dia 13 de junho. Ele é escrito por 4 mulheres, a Emily Halpern, Sarah Haskin, Susanna Fogel e Kate Silberman. E ele é dirigido pela Olivia Wilde, né? Que esse é o primeiro longa dela como diretora, né? E ela ficou conhecida como atriz principalmente, acho que pelo seriado House. Depois ela também protagonizou Tron, O Legado, né? Entre outros filmes aí. Cara, massa demais isso, assim, foi uma grata surpresa. Ela como atriz eu gosto, ela é linda, maravilhosa e agora eu gostei muito dela como diretora, adorei esse filme. Tô tipo babando, assim. Eu também fiquei positivamente impressionada, assim, porque eu achei uma ótima primeira direção, assim, muito consistente ela. Sim. E a gente vai falar um pouco mais aí depois sobre o filme, né? Bom, o Fora de Série, ele gerou bastante burburinho antes de chegar agora ao Brasil, né? Porque ele teve uma recepção excelente na crítica estadunidense, né? Assim, é um filme que tá super elogiado. Ele tá bem no IMDb, tipo, mais de 7. É uma média boa. Ele tá com 97% de aprovação no Rotten Tomatoes. Uau! Então é tipo um filme... topzera. Super bem avaliado, né? Então ele já chegou com um certo buzz aí, né? Esse burburinho em torno dele, ele demorou um pouco, na real, pra chegar no cinema aqui no Brasil, mas chegou com essa aprovação. E, infelizmente, mesmo nos Estados Unidos, onde ele teve essa crítica maravilhosa, ele meio que flopou na bilheteria, né? Então é uma pena, né? Eu tava vendo que no Letterboxd tinha até um usuário que deixou um comentário, eu não gravei qual que era o nome do usuário, que falou assim, eu li, ele falou mais ou menos nesse tom, assim, né? Eu li que esse filme tá indo mal na bilheteria e vai ser engraçado daqui a uns anos, quando ele for considerado um clássico de filmes adolescentes, todo mundo dizer que foi uma das pessoas que viu no cinema. É bom que fica, sei lá, uma aura cult, né? Não sei se chega a tanto não, mas estranho, porque, né, tão aclamado e pouca bilheteria. E, bom, o filme ele é a história que se passa, né, no último dia, na véspera da formatura do ensino médio, e as duas protagonistas são melhores amigas, elas são ótimas alunas, têm ótimo desempenho na escola, né, e, de repente, elas acham que elas deveriam ter aproveitado mais e se divertido mais nesse período da escola antes de ir pra faculdade. E aí elas decidem tentar aproveitar esses 4 anos de coisas que elas não fizeram em uma única noite, né, que vai ter uma festa da turma delas. As protagonistas, elas são a Molly, que é interpretada pela Beanie Feldstein, que é a melhor amiga da Lady Bird, no filme Lady Bird, né? Bem que eu vi, que eu já tinha visto em algum lugar. Dessa vez ela é a protagonista, né? Boa demais. E a Amy, que é interpretada por Caitlin Denver. Cara, as duas meninas estão excelentes, assim, mó descobertas, né? Elas têm que fazer muita coisa daqui pra frente, que são ótimas. E é lindo isso, filme de migas, né? É uma amizade tão bacana, o jeito que elas se colocam pra cima, é muito massa. E também mostra quando elas brigam. E eu fiquei lembrando muito das minhas amigas da época, como que era, e com saudade, e queria ter visto esse filme adolescente. Sim. Né? Porque também tem uma representatividade bacana da menina ser lésbica e tal. Isso não é tão comum. Não era na nossa época, principalmente. Eu achei muito massa isso. Muito. Esse é o tipo de filme
que realmente deveria ter existido na nossa época de adolescente, não existia, infelizmente, né? É muito bom. Eu tava até... Vários comentários, assim, de usuários do Letterboxd mencionam coisas do tipo, filmes formadores de geração nos anos 80, Clube dos Cinco, aí nos anos 90, Patricinhas de Beverly Hills, 10 Coisas que Eu Odeio em Você... Aí nos anos 2000, Meninas Malvadas. Tipo esses filmes de adolescente, né? E aí agora nos anos 2010 meio que não tinha tido ainda muitos filmes de adolescente. Até Lady Bird e esse. Eu acho que é uma duplinha interessante, né? Porque as pessoas comparam muito os dois filmes, até pela presença da mesma atriz, né? Mas são propostas bem diferentes, né? Lady Bird é uma história mais de crescimento, é um drama, é uma coisa muito mais intimista, né? As mudanças internas que a personagem tá passando, né? E aqui é aquele filme de adolescente mais tradicional, que é uma comédia, é mais nesse sentido de farra mesmo, das duas, né? De, por um momento na vida, deixar de ter controle sobre a situação, né? Então, acho que não dá pra comparar eles nesse sentido, mas eu acho que os dois somados constroem um bom panorama, assim, de filmes de adolescentes para a década de 2010. E é curioso, porque a maior parte desses filmes, os filmes que marcaram a época que a gente era criança e tal, os filmes que eram dos anos 80, que ficavam passando nos anos 90 na sessão da tarde, eram protagonizados por meninos, né? Então, Clube dos Cinco são 2 meninas e 3 meninos, mas aí tem o Ferris Bueller, que a namorada é um pouco decorativa, tem o De Volta para o Futuro, que a namorada também é decorativa, enfim, né? E aí agora a gente tá tendo esses filmes de crescimento, filmes de adolescente, focado nessas meninas, né? Então, acho que é bem legal, assim, essa inversão também, né? Aí pra galera de 2020, né? Já vamos esperar que comece bem essa fase, essa representação dessa fase. Porque tem muito filme ruim, né, também. Tem muito. Coisas horríveis de comédias. Então é ótimo. É refrescante ver uma comédia boa, assim, que não ofende, né, que é massa, que acho que até quebra vários estereótipos durante ela, assim, né, da percepção das meninas mesmo. Isso é muito bacana, de não ter o preconceito com os coleguinhas, e vai lá e conhece e tudo, é bem massa mesmo, assim. Eu fiquei muito feliz com esse filme. Acho que eu fiquei mais empolgada com ele do que com o Lady Bird até. Eu acho que eu fiquei mais empolgada com o Lady Bird porque eu me identifiquei mais, porque eu tive muitas coisas em comum com a protagonista, coisa de sair de casa no mesmo ano, do mesmo jeito, enfim, né? Mas, inclusive, esse foi o meu porém com o Fora de Série. Eu acho que ele deixa passar a oportunidade de fazer um comentário sobre classe aí, sabe? Não que o filme precise abarcar tudo, do jeito que ele é ótimo, né? Ele é super engraçado. Eu acho também que, pensando nesse aspecto de diversidade que já é tão colocado, o fato de que uma protagonista é gorda, a outra é lésbica, né? E isso não é uma coisa que pauta a experiência delas enquanto meninas adolescentes, né? Só é algo que faz parte delas, assim, né? Mas, por outro lado, eu fiquei pensando que toda essa coisa de se dedicar pra conseguir ter boas notas, pra conseguir ir pra uma boa universidade, é meio que zoado, assim, no filme. E, no final, todos os coleguinhas vão pra Yale e outras universidades fodas. Lembrei de Gilmore Girls, que, inclusive, a própria professora disse que assistiu, tipo, 50 vezes, né? Porque Yale, pra mim, é Rory, né? Tá igual nós. Só que, assim, o que eu senti nessa questão de classe é que, assim, se todos esses coleguinhas conseguem entrar nessas universidades fodas, essas universidades são caríssimas, isso é uma questão de dinheiro, né? E, assim, pra quem vem de uma situação financeira ruim, ou que não tenha esse tipo de condição, não se esforçar muito para ter essas boas notas não é uma questão, né? Tipo, é a única forma que tu tem de conseguir chegar lá, né? Então eu acho que faltou, talvez, ou quer dizer, deixaram passar a oportunidade de talvez pensar em uma questão de privilégio de classe que tá envolvido ali, né? O que não, pra mim, não desmerece o filme, assim, é o recorte que elas optaram por fazer, né? Eu acho que quem fez tudo perfeito, assim, em relação à adolescência é Sex Education, né? É impressionante. Também é outra coisa ótima para os adolescentes aí, que eu queria muito que tivesse esse tipo de série na nossa época, porque abrange tudo, assim. Quase não vejo defeitos em Sex Education. Nós estamos falando da série aqui, mas fica a dica.
Tomara que a gente faça um Drops aí da segunda temporada. Bora. Né? Demorou, ansiosa. Eu senti só assim que queria conhecer mais sobre Molly. Porque deu um background da família da Amy, né? Inclusive é filha da Lisa Kudrow, né? Que é ótimo. Eu tô vendo Friends agora direito, porque eu via só episódios então eu tô vendo Friends, então foi ótimo. Ver a personagem da Lisa Kudrow ali ressuscitada no filme, mas assim, não tem nada da família da Molly. É verdade. Tipo, né? É até massa, uma coisa que tem em outros filmes, tipo, a ausência do adulto, né? Tem ela em casa, né? Com as meditações doidas dela, assim, mas não mostra nada dos pais dela, e a gente conhece a família da Amy, então ela tá acreditada como protagonista na frente da Molly no IMDb, né? Tem a Amy, mas eu acho que a Molly é mais importante na trama. Assim. Eu senti que a Molly aparece mais, assim. Sim. Pra mim, entre as duas, embora as duas dividam a tela, a Molly parece que tem uma importância maior na história. Sim. Ela tem, acho que é mais falas, não sei. E aí não mostrou a família. Então, acho que só isso, assim, que eu acho que talvez tenha sido um furo, um corte, não sei. Mas também não estragou o filme pra mim, não. Não chega a estragar, gostei demais mesmo. A questão do panda, sabe, tratar... Isso eu achei legal, assim, porque, assim, é um filme que ele usa do humor, ele não tem nenhuma piada escatológica, assim, como geralmente tem. Graças a Deus. E eu também detesto essas piadas, tipo, ai, gente, sério mesmo que é pra gente ficar rindo de peido? Tipo, né? do Debi Lloyd, cruz credo, não dá. E aí ele consegue criar humor com coisas muito cotidianas. Eu achei muito bacana essa coisa de ter abordado, por exemplo, a masturbação, que é um tema que entre meninas é muito pouco abordado, né? Mesmo em comédia, tem muita cena de filmes de comédia que usam homens se masturbando e poucas que envolvam mulheres, né? Então, assim, ainda mais com adolescentes, acho que tudo foi abordado de uma maneira legal, né? Teve a questão do slut shaming, né? Que a Molly fala mal sobre a vida sexual de fofoca, que ela nem sabe, né? De uma colega dela, e depois ela conversa com essa colega e meio que ela passa a ter outra visão, né? De certa forma. Acho que ela toda uma quebra de perspectiva que elas têm dos colegas, assim. Isso é muito interessante, porque talvez eu não consegui fazer essa desconstrução, talvez, na minha época. Sabe? De realmente poder conhecer as pessoas. A gente fica julgando, fulano é isso, fulano é aquilo, e às vezes você não se mistura, né? E elas conseguem fazer isso numa noite. Assim, eu adoro esses filmes também que resolvem tudo numa noite e tal, vira noite. Acho o máximo. E tem uma discussão incrível da Amy com a Molly mesmo, sobre a garotinha que a Amy é apaixonada, né? A Ryan. Que é perfeito, assim, a forma como ela coloca, que é o ideal, que todo mundo saiba da diferença que a Isa pode falar muito melhor que eu, entre... performatividade de gênero e orientação sexual. Não é? Adorei, gente! Que maravilhoso! É tão simples e tão didático e tão explicadinho, assim, tipo, você que é adolescente e tem dúvidas, tá aqui, essa é a diferença, pronto. Assiste essa cena, você entendeu, é pronto. Nossa, eu adorei. E outra coisa que eu adorei, mas aí porque, né, minha adolescência, né? Alanis, Aurano. Eu também lembrei de você. A Isa tá pirando nessa hora. Porque a Aurano é só a melhor música de dor de cotovelo já escrita na história, né? Então, assim... assim, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, mas eu sei que é a sua preferida. Então eu falei, gente, a Isa! É muito massa, muito bom esse filme. Adorei mesmo. E a cena da piscina, né? Eu acho que foi construída assim com uma estética muito bonita, né? Sem tanto diálogo, ela percebe tudo ali, sabe? E já tem os insights dela. Ela vai da melhor momento pro pior momento, muito rápido, né? Sem dizer nada. Então, assim, excelente. Eu ia dizer que esse negócio que tu falou de julgar os coleguinhas quando tava nessa idade, né? Eu nem sequer conhecia meus colegas quando tava nessa idade, porque eu era bolsista numa escola particular. E aí
Eu não... Tipo, férias de meio de ano, a galera fazia viagem pro Pantanal, que, sei lá, custava não sei quantas mensalidades. Eu não pagava nenhuma mensalidade, ia ficar indo junto com o pessoal pro Pantanal, sabe? Não tinha dinheiro pra acompanhar as coisas que as pessoas da minha escola faziam. Então, eu assim, tenho contato com as pessoas que eu estudei na escola pública no primeiro grau, mas eu não conheço ninguém, assim, que estudou comigo no segundo grau. Poxa. Aí a gente vê esse filme, é uma nostalgia, né? Porque você fica meio que, ai, eu não aproveitei tanto na minha época. Né? Porque eu era meio que elas, assim, mas eu não tive a noite da redenção. Pra mim a redenção veio depois de ir pra faculdade. Eu sabia que isso ia acontecer, porque ir pra faculdade no meu caso era sair de casa, né? Só que é por isso que eu falei da questão de classe, sabe? Porque quando tu é bolsista, tu só ganha a bolsa porque eles têm a perspectiva de que no futuro tu vai passar na Universidade Federal e eles vão poder te usar como propaganda. Então tu não pode não se dedicar 100% pra tirar aquelas notas, porque senão tu vai perder tua bolsa e tu não vai poder estudar na escola onde tu estuda, sabe? Então, eu achei assim que, no meu caso, seria pouco realista ter podido aproveitar melhor o ensino médio, sabe? Nossa, eu, sei lá, eu fiz tudo errado, porque eu era pessoa da humanas, tirava nota boa, tipo, em história e português, assim, sem estudar nada, sem esforço, mas, assim, exatas eu passava com média. Não consegui nem estudar, nem aproveitar, eu era bad. Total. Era referência da bad vibe, assim. Charlie Brown ficar com o murinho, tipo, que puxa, sabe? Unidas na bad. Essa também tava nessa tribo aí. Pois é. Aí, então, dá uma, sabe, uma nostalgiazinha. O que eu gostei desse filme é que dá uma sensação, assim, de que elas são muito críveis, mas eu não sei se meninas que se dedicaram tão integralmente ao ensino médio a ponto de nem perceber que os colegas delas também estavam entrando nas universidades que elas queriam, assim, conseguiriam, de repente, dar a louca como elas fizeram nessa última noite, assim, né? Mas você vê que foi elas surtaram, mas deu meio ruim, assim, nunca sai. Você sai como planejado, não tem muita graça, né? Então, inclusive é interessante o problema que elas tiveram com o celular, que é super verossímil. Tipo, Sim. Você precisa chamar Uber, acaba, você tá com 1% de bateria, sabe? O negócio do pornô, vaza o áudio, assim, tipo, é muito bom, cara, o que fizeram com o celular. E aí elas conseguem aproveitar a noite sem interferência de celulares. Sim. Isso é fantástico, porque hoje em dia a gente filma os trem, fica lá no Instagram, e foi uma festa sem isso, né? Inclusive, eu fiquei até preocupada quando as duas brigam na festa e eu vi uma galera com celular. Eu pensei, ai não, vai ser aquele clichê que a galera vai filmar e postar a briga das duas, mas isso não acontece. Então o filme também subverte um pouco aquilo que a gente espera que seja o retrato do que os jovens fariam, né? Sim, tem sim os negócios filmando a pizza, filmando as bobagens. Mas não as coisas sérias, assim, que depois poderiam virar bullying, né? E elas não deixaram de aproveitar por estar, né, com esse filtro da rede social, assim, que hoje é muito sério também, tipo, eu não acho que é um vilão, mas acho que a gente pode muitas vezes se distanciar, se ficar muito preso nisso, assim, só querendo mostrar e tal, e aí elas sem bateria não tem como, né, elas têm que estar presente em corpo ali, então, muito massa isso também. Cara, e aquela cena das bonecas? O que foi aquilo? Loucura! Foi maravilhoso demais, gente. Eu ri muito. Também, é muito surreal e ficou perfeito, assim. A montagem é uma animação mesmo, né? Muito legal, assim, do nada, aquela viagem de Dorgas, né? Com as Barbies, assim, depois ela sai andando. Cara, uma das melhores cenas, assim, de comédia que eu vi recentemente. Perfeito, perfeito. E a Amy, tipo, falando que sabe que aquela aparência é uma imposição da sociedade, blá blá blá, não, mas ela mesmo gostou. Assim, tipo, foda-se, olha só, olha meu corpo, que lindo, não sei o quê. E, tipo, aquela questão da Barbie não ter a genital, né? Tudo isso, assim, muito massa, velho. Ficou genial aquilo. Gente, eu ri muito. Olivia Wilde tá de parabéns, viu, mulher? Tá. E assim, não só
A história do filme é legal, com 4 roteiristas escrevendo. Eu fico pensando o quanto das suas próprias experiências também estão postas ali, né? Sim. Mas é porque o filme ele é esteticamente legal também, assim. Essa inventividade, né, de usar as bonecas, a cena da piscina que a gente já falou, que é linda. Assim, tem vários momentos que tu pensa, nossa, que bonito isso aqui, né? Sim, é um respiro realmente em filmes de comédia, especialmente adolescentes, porque eu não sei se a gente tem esse público adolescente. Eu acho que se tiver uma parcela bem pequena, mas não impede, sabe? A gente não é adolescente, né? Nós somos talvez jovens adultos, né? Não sei. Mas jovem adulta forçou, né? Eu me identifico com o young adult. Assim, com essa idade, assim, porque eu não acho que eu sou adulta, mas às vezes eu tenho preguiça de filme adolescente. Tipo, eu não vi 13 Razões, porque a primeira cena eu falei, não, é muito adolescente. Eu não vou dar conta. Mas tu sabe que jovem adulto é tipo 19 anos, né? Não, a Charlize Theron naquele filme é mais velha. Minha base é o filme de jovens adultos. Segundo a nossa pesquisa de público, feita esses tempos pelas redes sociais, a gente tem menos de 2% de ouvintes que tem menos de 18 anos. Isso é. E 30% entre 19 e 25 anos. Então, jovens, assistam esse filme. Mas se você não for mais tão jovem, assim como nós, né, Esther? É, minha velha. Acho que mesmo assim vocês podem gostar desse filme. Muitos. Sabe o que eu acho que é legal? É porque eu acho que ele funciona de uma maneira crível, retratando essa geração de agora, sem parecer que tá exotizando, sem parecer que é uma pessoa velha falando, os jovens de hoje. E por outro lado, tem um apelo pra gente que é mais velho também, porque tem algumas experiências que são meio que... Não vou dizer universais, porque é forçar a barra, a adolescência muda de lugar pra lugar, de época pra época, assim, mas são meio que fácil de se identificar, assim, porque a gente também passou em alguma medida por aquilo, né? Então também funciona como uma certa nostalgia ou não, a depender de como foi pra ti, né? Em relação à tua própria adolescência, né? É, porque a nostalgia eu sempre lembro de Divertidamente. Ela é triste e feliz. Então, você lembra, né? Nesse caso, se você não viveu certas coisas, você pode lembrar com tristeza, mas não deixa de ser nostálgico. Né? Você tem a vivência do adolescente já. E aquele começo de meditação, usando essa coisa de, tipo, uma autoajuda pra autoempoderamento, assim, né? Que ela faz, a Molly, né? Me lembrou o filme Oitava Série, que é da Bo Burnham, que é um filme do ano passado que eu acho que não chegou a estrear no Brasil, oficialmente, mas já está por aí. E que é um filme que é isso, assim, é uma menina que tá na 8ª série, daí alguns anos antes, né, que também tá indo se formar, mas nesse caso ela vai começar o ensino médio, né, e tem toda uma questão, assim, de autoimagem, de como ela interage com as redes sociais, com os colegas, enfim, é outro filme que é bem interessante, um retrato também bem realista de adolescência e meninas, né. Oh, que massa. É outra personagem que eu amei, assim, muito. Foi a Gigi. Fiquei encantada, assim, ela deu uma vibe de quase famosos pro filme, pra mim, assim, que ela é loucaça e tal, e muito divertida e tudo, então amei essa personagem também. Quem interpreta ela é a Billie Lourd, que é filha da Carrie Fisher. Ah, que maravilhosa! Gente, muito bom. Muito bom. Enfim, fica a nossa recomendação, né? É um filme delicinha. Muito delicinha. Muito divertido, muito ótimo. Vale a pena aí pra quem quer um filme que é padrão de adolescente, né? É um filme, assim, que segue aquele, vamos dizer assim, aquela linha narrativa padrão que se espera de um filme de high school e de adolescente. Só que ele subverte algumas questões e aborda alguns temas que nem sempre são abordados naqueles filmes que a gente já conhece, né? Então, o filme Fora de Série estreou no dia 13 de junho. Dá uma verificada se ele entrou em cartaz na sua cidade, ainda dá tempo de ver no cinema. E fora isso, qualquer comentário ou sugestão, manda um e-mail pra gente, contato@feitoporelas.com.br, ou deixa um comentário no nosso SoundCloud ou no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência, pelo apoio e até a próxima. Valeu demais, pessoal.